Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo visual e à nossa sessão de mentoria de hoje. Bom, dizem por aí que o amor faz o mundo girar, não é? Mas hoje nós vamos descobrir que o tipo de amor do qual falaremos aqui tem, na verdade, o poder de virar o nosso mundo de cabeça para baixo. Hoje nós vamos construir um pilar absoluto, literalmente a base para a nossa jornada como novos cristãos. Como mentor, eu posso garantir uma coisa: entender o tema de hoje muda absolutamente tudo na forma como a gente se relaciona com Deus e com as pessoas ao nosso redor. Não se trata só de um conceito teológico bonito, sabe? Trata-se da própria essência de quem nós fomos chamados para ser. Entrando agora no material da nossa 22ª semana de crescimento e expansão, a gente precisa olhar bem de perto para o que realmente sustenta a nossa fé. Afinal, um crescimento duradouro não acontece por acidente. Ele exige uma fundação muito sólida. E como nós vamos ver nos próximos minutos, essa base não é feita de um conjunto de regras, mas de uma substância divina que precisa, desesperadamente, fluir através de cada um de nós. E isso traz a gente direto para essa verdade poderosa de 1 João capítulo 4, que vai ser a âncora de todo o nosso estudo. Olha que coisa fascinante. O texto não diz que Deus tem amor, ou que ele acordou num bom dia e decidiu amar. A afirmação é categórica. A própria natureza dele é o amor. Entender que o Criador do universo não apenas sente amor, mas é a própria definição de amor, é algo que muda completamente o jogo na nossa perspectiva espiritual. E para a gente dominar esse conceito, o nosso roteiro hoje vai passar por 5 passos práticos. 1. A natureza divina do amor. 2. Amores humanos versus amor ágape. 3. A videira e o fruto. 4. Subordinando amores ao ágape. E, finalmente, 5. Vivendo o ágape na prática. Então vamos lá, começando pelo nosso ponto número 1. A natureza divina do amor e como entender essa identidade central de Deus. Pensem comigo. O amor de Deus é, literalmente, o projeto arquitetônico para as nossas vidas. Reconhecer essa identidade central muda completamente a forma como nós percebemos a Deus. Ele deixa de ser aquele juiz distante, de braços cruzados, e passa a ser o padrão supremo de como nós devemos tratar uns aos outros. Quando a gente compreende de verdade essa natureza divina, o nosso foco muda. Nós paramos de tentar extrair valor e validação dos relacionamentos terrenos e começamos a transbordar para as pessoas aquela conexão que já recebemos do alto. O que nos leva à nossa segunda parte, amores humanos versus amor ágape, onde vamos olhar para os limites do afeto humano. A clareza dessa tabela aqui é impressionante. Se a gente olhar para a história no grego clássico, eles tinham várias palavras bem limitadas para definir o amor. Tinha o eros para aquela questão romântica e sexual, o ludus, que era só diversão e zero compromisso, o pragma, mais prático, o storge, que é aquele afeto básico de família, e a filáutia, que facilmente escorrega para o egoísmo e para o narcisismo. Em contraste absoluto com tudo isso, as escrituras elevam o sarrafo. A Bíblia nos traz a filha, que é a amizade verdadeira, e o inesgotável ágape. Fica muito evidente o quão limitados e fáceis de esgotar são os amores humanos quando a gente compara com o padrão da Bíblia. Então, o X da questão é esse aqui. Ao contrário das nossas emoções humanas que falham, que cansam, que sempre exigem alguma moedinha de troca, o ágape é incondicional. Ponto. Ele é universal e totalmente empático. Mas aqui está o grande segredo para nós que estamos nessa caminhada. O ágape é um presente sobrenatural. Não adianta, nós simplesmente não conseguimos fabricar esse tipo de amor na força do nosso próprio braço. Ele só é derramado nos nossos corações exclusivamente pela ação do Espírito Santo. E isso nos conecta perfeitamente ao nosso terceiro ponto, a videira e o fruto, descobrindo qual é a fonte desse poder sobrenatural. Quem de nós já não experimentou aquele esgotamento emocional terrível, tentando amar pessoas difíceis usando só o esforço humano, não é verdade? É como tentar empurrar um carro quebrado numa subida. O resultado é falha e frustração na certa. A verdadeira chave, a grande virada de chave, é a capacitação divina. Em vez de tentar fabricar o amor através de suor e lágrima, a gente passa a receber esse amor como um dom. A gente permite que ele cresça como um fruto espiritual. É a diferença absurda entre empurrar o carro e simplesmente ligar o motor. O apóstolo Paulo nos lembra disso de um jeito lindíssimo lá no livro de Gálatas. Ele mostra que o ágape é a primeiríssima evidência do fruto do Espírito crescendo dentro de nós. E reparem só, o amor encabeça a lista. É como se todas as outras virtudes, a alegria, a paz, a paciência, fossem apenas um desdobramento desse amor divino operando no nosso interior. Quando nós decidimos andar no Espírito, esse fruto brota naturalmente. Mas afinal, como o Espírito opera isso?
Através da permanência. Jesus nos deu a ilustração mais perfeita de todas. Ele é a videira e nós somos os ramos. Pensa bem, um ramo de videira nunca fica lá suando e fazendo força para tentar gerar uma uva. Não faz sentido. Ele simplesmente permanece conectado ao tronco e à seiva que faz todo o trabalho duro. Da mesma forma, a nossa capacidade de amar incondicionalmente depende inteira e exclusivamente de estarmos, dia após dia, continuamente conectados a Cristo. O que nos traz ao nosso quarto ponto, subordinando amores ao ágape. Vamos entender como alinhar os nossos afetos naturais. O C.S. Lewis, naquele livro fantástico chamado Os Quatro Amores, traz uma sacada simplesmente genial sobre isso. Ele ensina que todos os nossos amores naturais, aquele afeto de pai e mãe ou o romance pelo cônjuge, precisam obrigatoriamente ser subordinados ao ágape de Deus. Para a gente manter os nossos relacionamentos terrenos saudáveis, sem cair naquela armadilha terrível do egoísmo ou do controle, todo o afeto humano deve se submeter a esse amor incondicional. Porque pensa bem, se a gente amar a nossa família apenas com o nosso amor humano e falho, uma hora ou outra a gente vai acabar cobrando deles algo que só Deus pode nos dar. É exatamente por isso que Paulo eleva o amor acima de absolutamente tudo lá em 1 Coríntios 13. Ele é super direto ao afirmar que, mesmo que a gente se dedique aos dons espirituais mais incríveis, faça grandes obras de caridade e tenha uma devoção impecável, se não tivermos o ágape governando todas essas ações, nada disso tem valor real. O amor é de fato a coroa da vida cristã. Até mesmo a nossa fé e a nossa esperança dependem desse amor supremo. E assim chegamos ao nosso quinto e último ponto, vivendo o ágape na prática. Vamos ver os passos diários para manter nossa saúde relacional e emocional. Para nós que somos novos cristãos e estamos firmando os pés nessa caminhada, é fundamental estabelecer essa rotina espiritual. É como um manual de instruções diário mesmo. Primeiro, a decisão de permanecer conectado a Jesus todos os dias. Segundo, crucificar ativamente aquelas paixões egoístas da nossa velha natureza. Terceiro, buscar a direção do Espírito Santo antes de simplesmente reagir no impulso às situações. E por fim, seguir o novo mandamento de Jesus lá no Evangelho de João, amando as pessoas não baseados nas nossas condições, mas exatamente da forma como ele nos amou. E o que a gente ganha escolhendo viver assim? A verdade libertadora é que somente o amor ágape tem o poder real de blindar a nossa saúde emocional e mental. Andar nesse amor sobrenatural atua como um escudo absoluto. Pense nas situações do cotidiano. Quando as pessoas nos decepcionam, o amor humano rapidamente joga a toalha, se ressente e adoece. Mas o amor ágape perdoa e restaura. Ele é, sem sombra de dúvida, a única força capaz de transformar os ambientes mais hostis e reverter as situações mais caóticas do nosso dia a dia. Por isso, é tão importante que a gente olhe para essa declaração de fé e realmente internalize essas palavras. Crer que o amor ágape foi derramado nos nossos corações significa tomar uma decisão consciente de permanecer na videira verdadeira todo santo dia. É deixar que a própria vida de Cristo seja a marca registrada de tudo que nós fizermos. Esse é o nosso momento de abraçar e assumir verdadeiramente a nossa nova identidade em Deus. E o nosso material traz aqui algumas questões de reflexão que são bússolas essenciais para a nossa caminhada. Nós precisamos criar o hábito de parar e fazer essa autoanálise constante, onde o meu esforço humano esgotou as baterias e precisa urgentemente ser substituído pela graça. Em quais relacionamentos difíceis da vida o meu amor humano já deu o que tinha que dar e onde eu preciso clamar de joelhos pela ação do Espírito Santo para derramar o ágape. Para fecharmos o nosso encontro de hoje, fica essa provocação bem profunda para todos nós. O que precisa mudar hoje mesmo na nossa rotina? Que atitude bem concreta vai revelar a ação do Espírito Santo na nossa vida ainda esta semana? O grande convite aqui é pedir genuinamente que essa fonte divina flua através das ações de cada um de nós, deixando que esse amor incondicional seja a maior e mais bonita marca das nossas vidas. Continuemos crescendo, continuemos buscando e que nós estejamos sempre, inegociavelmente, conectados à videira. Um grande abraço e até o nosso próximo estudo.